Rodrigo carregava a pá pesada cheia de esterco pelo pátio da fazenda. As roupas velhas grudavam no corpo suado. A barba de Dias coçava. O cheiro era insuportável. Mas ele continuava, porque precisava ver. Precisava confirmar se os rumores eram verdade. Se Isabel, a mulher com quem ia casar em 2 semanas, era realmente o que diziam, e então elas apareceram. Isabel e as 2 irmãs, vestidos caros, elegantes, rendas finas, viram ele e riram, alto, apontando. "Olha que nojento!" Uma delas gritou. "Deve feder a 1 légua." Outra completou. "Nem chegue perto, imundo." Isabel ordenou com asco. "E trabalha direito, não te pago para ficar parado." Rodrigo baixou a cabeça. Continuou trabalhando, mas por dentro o coração quebrava, porque era verdade. Tudo era verdade. A mulher que ia ser sua esposa era cruel, desumana, incapaz de ver gente onde via apenas serviçal. E no dia seguinte, quando ele aparecesse limpo no jantar pré-nupcial, ela descobriria que humilhou o próprio noivo. No Brasil rural do final do século XIX, casamentos entre famílias ricas eram negócios. Uniões que consolidavam fortunas, expandiam propriedades, fortaleciam poder político e social. O amor, se existisse, era mero detalhe acessório. O que importava era a aliança estratégica entre 2 linhagens de prestígio. Os noivos, muitas vezes, se conheciam pouco antes do casamento. Encontravam-se algumas vezes sob supervisão estrita dos pais. Conversavam sobre amenidades. Nunca sobre o que realmente importava. Caráter, valores, como tratavam aqueles que não podiam revidar. Naquele tempo também, a diferença entre ricos e pobres não era apenas econômica. Era abissal em tratamento, respeito, dignidade. Os fazendeiros ricos viviam nas casas grandes, servidos por dezenas de trabalhadores que eram tratados muitas vezes como pouco mais que animais de carga. Trabalhavam de sol a sol por salários miseráveis. Moravam em casebres. E se ousassem reclamar, eram expulsos sem contemplação. Algumas famílias ricas tratavam seus trabalhadores com um mínimo de dignidade. Pagavam em dia, ofereciam comida decente, não abusavam física ou verbalmente. Eram minoria, mas existiam. Outras, porém, viam trabalhadores como inferiores por natureza, como seres que mereciam desprezo, humilhação, crueldade. E mulheres ricas, especialmente aquelas criadas em berço de ouro, sem nunca terem trabalhado um único dia, podiam ser particularmente cruéis. Viam trabalhadores sujos de terra e esterco como repugnantes, como objetos de zombaria, como entretenimento para aliviar o tédio de vidas vazias. Rodrigo sabia disso. Aos 32 anos, herdeiro da fazenda São Pedro, uma das maiores e mais prósperas da região, tinha visto ambos os tipos. O pai dele fora homem justo, que tratava trabalhadores com respeito. E Rodrigo seguira o exemplo. Pagava bem, oferecia casas decentes, nunca humilhava ninguém. Acreditava que todos mereciam dignidade, independente de nascimento ou fortuna. Quando os pais dele arranjaram casamento com Isabel, filha dos Mendonça, família dona da fazenda Santa Clara, Rodrigo aceitou porque fazia sentido estratégico. As 2 propriedades juntas formariam um império agrícola incomparável. Isabel era bonita, educada, de boa família. Mas então começaram os rumores. Trabalhadores que conheciam gente da fazenda Santa Clara contavam histórias sobre como Isabel e as irmãs tratavam os empregados, com desprezo absoluto, com crueldade verbal constante, como se divertiam humilhando quem não podia se defender. "Patrão", um vaqueiro velho chamado João disse certa vez, "o senhor tem certeza desse casamento? Porque o que dizem da moça?" "O que dizem, João?" "Que ela tem coração de pedra, que trata pobre como lixo, que ri da desgraça alheia." Rodrigo ficou incomodado, mas eram apenas rumores, boatos, talvez exagerados.
até que decidiu descobrir a verdade por si mesmo. Se Isabel fosse realmente cruel, como diziam, ele precisava saber antes de casar. Porque podia suportar muitas coisas, mas não podia, não conseguia passar a vida ao lado de alguém que tratava pessoas com crueldade gratuita. Então, planejou o teste. Um teste simples, mas revelador. Ia trabalhar um dia como lavador de estábulo na fazenda dela, disfarçado, completamente irreconhecível, e observar como ela o tratava quando pensasse que ele era apenas mais um trabalhador pobre e descartável. O que Rodrigo não esperava era que a verdade seria pior, muito pior, do que os rumores. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. A Fazenda São Pedro era conhecida em toda a região. 1000 alqueires de terra fértil, gado de primeira qualidade, café que rendia fortunas e, mais importante, reputação de tratar trabalhadores com justiça. Rodrigo assumira a administração há 5 anos após a morte do pai. Mantivera os mesmos princípios. Pagava 30 mil réis por mês aos vaqueiros, o dobro do que a maioria pagava. Construíra casas de verdade para as famílias trabalhadoras, com telhas de barro e chão de cimento, não apenas casebres de pau a pique. Garantia comida farta e nunca permitia que ninguém humilhasse ou abusasse dos empregados. O trabalho deles constrói nossa fortuna, ele dizia. Merecem respeito. Por isso os trabalhadores eram leais. Trabalhavam duro, não por medo, mas por gratidão. A Fazenda São Pedro produzia mais que propriedades do dobro do tamanho justamente por isso. Trabalhadores motivados produzem melhor. Rodrigo era solteiro, alto, forte, cabelos negros, olhos escuros, considerado bom partido. Várias famílias tentaram arranjar casamentos, mas ele recusara todas, até que os pais dele, antes de morrerem, negociaram com a família Mendonça. Rodrigo, a mãe dissera no leito de morte, case com a Isabel. É boa moça, vai cuidar de você. E as terras juntas, vocês vão construir algo grandioso, Rodrigo prometera. E após a morte dos pais, honrou a palavra. Aceitou o noivado. Conheceu Isabel 3 vezes, sempre com as famílias presentes. Ela era realmente bonita, cabelos castanhos, olhos claros, porte elegante. Educada, sabia francês, tocava piano, conversava bem sobre literatura e música, mas algo o incomodava. Uma frieza nos olhos, uma forma de olhar para os empregados que serviam o chá como se fossem móveis. Uma impaciência quando algum trabalhador passava perto. Pequenos sinais, mas sinais. E então vieram os rumores. João, o vaqueiro velho que trabalhava na fazenda há 40 anos, foi quem contou primeiro. Patrão, posso falar uma coisa? Algo que está me incomodando? Claro, João, sempre pode. É sobre a moça, a Isabel, a que o senhor vai casar. Rodrigo franziu a testa. O que tem ela? Eu tenho um primo que trabalha na fazenda Santa Clara. Ele contou umas coisas que me preocupam. Que coisas? João hesitou. Ele diz que ela é cruel, patrão. Ela e as irmãs. Tratam os trabalhadores que nem gente, riem deles, chamam de nomes horríveis, fazem trabalhar até cair. E se alguém reclama, expulsam sem pagar nada. João, isso pode ser exagero. Eu pensei isso também, mas aí falei com mais gente, com Dona Maria, que lava roupa lá, com o José, que entrega mantimentos, com a Ana, que trabalhou lá antes. Todos dizem a mesma coisa, que aquelas moças são ruins, patrão, de coração mesmo. Rodrigo ficou perturbado, mas ainda tinha dúvidas. João, boatos podem ser maldosos, podem ser inveja. Pode ser, patrão, mas o senhor não quer ter certeza antes de casar? Porque depois que casar já era. Não tem volta. João tinha razão.
E foi assim que nasceu a ideia do teste. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Rodrigo planejou tudo cuidadosamente. Pegou roupas velhas que os trabalhadores descartavam, camisa branca rasgada e manchada, calças escuras remendadas e sujas de terra. Parou de se barbear por 3 dias. Sujou o rosto propositalmente com terra. Despenteou os cabelos. E pediu para João apresentá-lo como primo distante que precisava de trabalho urgente. João, você consegue me arrumar um dia de trabalho na Fazenda Santa Clara? Como lavador de estábulo? João piscou, surpreso. Patrão, o senhor está falando sério? Completamente. Preciso ver com meus próprios olhos. Preciso saber se o que dizem é verdade. Mas e se descobrem quem o senhor é? Não vão descobrir. Vou estar irreconhecível. E você me apresenta como João Silva, primo seu, trabalhador comum procurando emprego. João concordou, ainda preocupado. Se o senhor acha que é o melhor, acho. É a única forma de ter certeza. 2 dias depois, numa manhã de sábado, Rodrigo se disfarçou completamente. Olhou-se no espelho e não se reconheceu. Com barba crescida, roupas imundas, postura curvada de quem carregou peso a vida inteira, parecia realmente um trabalhador pobre e desesperado. João o levou de carroça até a Fazenda Santa Clara. Ficava a 2 horas de viagem. Meu primo João Silva, João apresentou ao feitor. Tá precisando de trabalho. Qualquer coisa serve. O feitor, homem gordo e mal-humorado chamado Benedito, olhou Rodrigo de cima a baixo com desprezo. Você sabe limpar estábulo? Sei sim, senhor. Rodrigo respondeu, mantendo a voz humilde e a cabeça baixa. Então vai lá. 5.000 réis pelo dia. Se trabalhar bem, talvez eu te chame de novo. 5.000 réis. 1/6 do que Rodrigo pagava por dia na fazenda dele. Era exploração descarada, mas ele aceitou. Obrigado, senhor. João se despediu com um olhar preocupado, e Rodrigo foi levado aos estábulos. O trabalho era pesado, limpar currais cheios de esterco, carregar o estrume em baldes e pás, despejar nos montes fora da propriedade. O cheiro era sufocante. O sol batia forte. Rodrigo suava, as costas doíam, as mãos, acostumadas a segurar penas para assinar documentos, ficavam vermelhas e doloridas. Mas ele persistia, porque precisava estar ali quando Isabel aparecesse. Precisava ver como ela reagia. E no meio da manhã, elas apareceram. Isabel e as 2 irmãs, Beatriz e Clara, saíram da casa grande para passear pelo pátio. Vestidos caríssimos de seda e renda. Cabelos presos em penteados elaborados, sombrinhas para proteger a pele delicada do sol, e viram Rodrigo. Ele estava atravessando o pátio carregando uma pá cheia de esterco fumegante, sujo da cabeça aos pés, cheirando mal. A imagem perfeita de um trabalhador miserável. E então aconteceu exatamente o que João avisara que aconteceria. Elas riram. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. A risada começou com Clara, a mais nova. Alto, estridente e cruel. Olha aquele ali. Ela apontou diretamente para Rodrigo. Que nojento! Beatriz, a do meio, cobriu o nariz com um lenço de renda. Meu Deus, deve feder a 1 légua. Como alguém consegue trabalhar com isso? E Isabel, a noiva de Rodrigo, olhou para ele com um asco absoluto estampado no rosto bonito. É repugnante, ela disse alto o suficiente para ele ouvir perfeitamente. Gente assim não devia nem aparecer quando pessoas decentes estão passando. Rodrigo continuou caminhando cabeça baixa, fingindo não ouvir, mas cada palavra era facada. Ei, você! Isabel gritou para ele. Qual seu nome? Rodrigo parou, virou-se respeitosamente. João Silva, senhora. João Silva, ela repetiu com um tom de escárnio. Bem, João Silva, você está fedendo o pátio inteiro. Não pode trabalhar mais rápido e sair daqui?
Desculpe, senhora. Tô fazendo o mais rápido que consigo. Então não tá conseguindo muito. Beatriz riu. Olha a cara dele, parece que nunca viu sabão na vida. Provavelmente nunca viu mesmo, Clara completou, e as três riram mais alto. Rodrigo sentiu a raiva ferver, mas controlou, baixou a cabeça mais ainda. Com licença, senhoras, e continuou caminhando. Espera, Isabel o chamou de novo. Você é novo aqui? Sim, senhora. Primeiro dia. Ah, então você não sabe das regras. Isabel cruzou os braços, sorriso cruel nos lábios. Regra número 1. Trabalhadores não olham diretamente para nós. Abaixa esses olhos quando fala comigo. Rodrigo abaixou o olhar, apertando os dentes. Regra número 2. Quando a gente passa, você para e fica parado até a gente sumir de vista. Entendeu? Sim, senhora. Regra número 3. Se eu te mandar fazer algo, você faz na hora, sem questionar, sem enrolar. Porque senão, bem, tem fila de gente precisando de trabalho. Você é descartável. Entendeu? Entendi, senhora. Ótimo. Isabel virou-se para as irmãs. Vamos embora daqui antes que o fedor grude nas nossas roupas. E as três se afastaram rindo alto, comentando entre si sobre como alguns seres humanos são patéticos e sorte delas terem nascido em berço de ouro. Rodrigo ficou parado, segurando a pá, tremendo de raiva contida. Era verdade. Tudo que João dissera era completamente verdade. Isabel não era apenas fria ou distante, era cruel. Deliberadamente cruel. Gostava de humilhar. Sentia prazer em rebaixar quem não podia se defender. E aquela mulher ia ser sua esposa em 2 semanas? Jamais, nunca, de jeito nenhum. Mas ele precisava ver mais, precisava ter certeza absoluta antes de cancelar o casamento e criar escândalo entre as famílias. O dia continuou longo e doloroso. O feitor Benedito apareceu no meio da tarde e, vendo que Rodrigo ainda não terminara de limpar todos os estábulos, gritou: "Você é lerdo demais! Mexe esse corpo vagabundo! Quero tudo limpo antes do sol se pôr ou não recebe nada!" Rodrigo trabalhou mais rápido, os músculos gritando de dor. Não estava acostumado àquele tipo de esforço físico brutal. E no final da tarde, quando voltava com mais uma pá de esterco, passou de novo pelo pátio. Isabel estava lá. Sozinha dessa vez, lendo livro embaixo de árvore. Ela o viu, fechou o livro e chamou: "Ei, João Silva!" Rodrigo parou. "Sim, senhora." "Vem aqui." Ele se aproximou, mantendo distância respeitosa. Isabel o analisou de cima a baixo com um olhar de nojo. "Você tem família?" "Não, senhora, sou sozinho no mundo." "Imagino por quê. Que mulher ia querer alguém que cheira assim?" Ela riu sozinha da própria piada cruel. "Você pelo menos sabe ler?" "Sei um pouco, senhora." "Um pouco," ela repetiu com sarcasmo. "Ou seja, não sabe. Gente como você nunca sabe nada além de carregar coisas pesadas e obedecer ordens." Rodrigo apertou os punhos, mas manteve a voz calma. "Faço o melhor que posso, senhora." "Seu melhor é muito pouco," Isabel disse friamente. "Mas tudo bem, o mundo precisa de gente para fazer trabalho sujo, já que gente como eu nunca faria." "Sim, senhora. Pode ir, e toma banho antes de voltar amanhã. Se voltar, o cheiro está insuportável." Rodrigo se afastou. E por dentro a decisão já estava tomada. Não ia casar com aquela mulher. Não importava o escândalo, não importava a pressão das famílias, não importava nada. Ia cancelar o casamento e ia fazê-lo de forma que ela nunca esquecesse. Se fosse você, o que faria? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Rodrigo terminou o trabalho quando o sol já estava se pondo. As costas doíam, as mãos sangravam de bolhas estouradas. O corpo inteiro gritava de exaustão. O feitor Benedito apareceu, inspecionou o trabalho com um olhar crítico. "Tá aceitável. Mal feito, mas aceitável." Jogou 5 moedas no chão na frente de Rodrigo. "Pega e some. Se aparecer de novo, talvez eu te use." Rodrigo se abaixou.
Pegou as moedas. 5.000 réis, menos do que ele pagava por uma refeição em restaurante decente. E era o pagamento de um dia inteiro de trabalho brutal. João o esperava com a carroça na saída. "E aí, patrão?" João perguntou baixinho quando se afastaram da propriedade. "Confirmou?" "Confirmou", Rodrigo disse, a voz pesada. "Pior do que disseram. Muito pior." "Sinto muito, patrão." "Eu também, João. Eu também." A viagem de volta foi silenciosa. Rodrigo processava tudo que vira e ouvira. A crueldade casual, o prazer em humilhar, a desumanização completa de quem ela considerava inferior. Chegando em casa, tomou banho longo, lavando não apenas a sujeira física, mas tentando lavar também a memória daquele dia. Mas não conseguia esquecer o olhar de Isabel, o asco, o desprezo, a certeza absoluta de que ele, ou melhor, o João Silva, que ela pensava ser, era inferior, descartável, indigno de respeito básico. E pensar que ia casar com aquela mulher em menos de 2 semanas... Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com a decisão clara. Ia ao jantar pré-nupcial marcado para aquela noite. O encontro onde as 2 famílias se reuniriam para celebrar a união próxima. E lá, na frente de todos, ia revelar a verdade e cancelar o casamento. Preparou-se cuidadosamente. Fez a barba perfeitamente. Vestiu o melhor terno que tinha, preto, de tecido importado, colete de seda bordado. Penteou os cabelos com cuidado. Passou perfume francês caro. Olhou-se no espelho. Era novamente Rodrigo, o fazendeiro rico. Nada restava do João Silva, miserável de ontem. "Patrão!" João apareceu na porta. "O senhor tem certeza? Vai mesmo fazer isso?" "Vou, João. Não posso casar com alguém cruel. Seria trair tudo que meu pai me ensinou. Mas vai ter escândalo." "Que tenha", Rodrigo disse firmemente. "Alguns princípios valem mais que conveniência social." O jantar era na fazenda Santa Clara. Rodrigo chegou às 7 da noite em carruagem elegante. Foi recebido pelo pai de Isabel, senhor Mendonça. Homem de 60 anos, bigode grisalho, ar pomposo. "Rodrigo, que bom ver você! Entre, entre! A família toda está esperando." Entraram na sala de jantar. Mesa enorme, toalha de linho branco, talheres de prata, cristais finos, velas iluminando tudo com luz dourada. E lá estavam Isabel, Beatriz e Clara, vestidos ainda mais elegantes que os da manhã anterior, joias caras, cabelos elaboradamente penteados. Isabel sorriu ao vê-lo. "Rodrigo, que alegria! Venha sentar ao meu lado." Rodrigo caminhou até ela. Beijou a mão dela educadamente como exigia o protocolo. "Isabel, você está linda." "Obrigada." Ela corou levemente. "Você também está muito elegante. Esse terno é novo?" "É. Mandei fazer especialmente para hoje." Sentaram-se. A mesa estava cheia. Os pais de ambos os lados, os irmãos de Isabel, alguns tios e primos, todos celebrando a união próxima. O jantar começou. Entradas finas, vinhos importados, conversas sobre política, economia, fofocas sociais. E Rodrigo esperava. Esperava o momento certo, que chegou quando o senhor Mendonça se levantou para fazer brinde. "Meus queridos", ele disse, erguendo a taça, "estamos aqui para celebrar algo maravilhoso. A união de 2 grandes famílias. Rodrigo e Isabel formarão um casal magnífico. E as fazendas São Pedro e Santa Clara juntas serão um império incomparável." Todos aplaudiram. "Agora", senhor Mendonça continuou, "gostaria que o noivo dissesse algumas palavras." Rodrigo se levantou lentamente. Todos os olhos se voltaram para ele. Isabel sorria, esperando declaração romântica. Mas o que veio foi bem diferente. "Você concorda com a decisão dele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir." Rodrigo ficou de pé em silêncio por longo momento, olhando para Isabel, depois para as irmãs, depois
para todos os presentes. Obrigado, Sr. Mendonça, pela oportunidade de falar. Ele começou, a voz calma, mas firme. Tenho algo importante a dizer. Algo que mudará completamente os planos de todos aqui presentes. Murmúrios confusos ao redor da mesa. Rodrigo? Isabel franziu a testa. Do que você está falando? Vou explicar. Ele respirou fundo. Ontem eu estive aqui, nesta fazenda, mas vocês não me reconheceram. Como assim? Sr. Mendonça perguntou confuso. Você não veio ontem. Vim sim, disfarçado, como trabalhador pobre, como lavador de estábulo. Rodrigo deixou as palavras caírem como bombas. Me apresentei como João Silva. Trabalhei o dia inteiro limpando currais. O silêncio foi absoluto. Isabel ficou branca. As irmãs também. Você fez o quê? Isabel sussurrou. Ouvi rumores. Rodrigo continuou, olhando diretamente para ela. Rumores de que você e suas irmãs tratavam trabalhadores com crueldade, de que humilhavam, insultavam, desprezavam quem não podia se defender. Eu precisava saber se era verdade antes de me casar. Então fui ver com meus próprios olhos. Isso é absurdo, Sr. Mendonça tentou. Rodrigo, que história é essa? É a verdade. Rodrigo não desviou o olhar de Isabel. E descobri que os rumores não eram exagerados, eram verdade. Vocês três me viram ontem, me viram sujo carregando esterco. E o que fizeram? Isabel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vou contar para todos aqui. Rodrigo disse, a voz ficando mais dura. Vocês riram, alto, apontaram para mim como se eu fosse animal de circo, chamaram de nojento, repugnante, fedorento. Disseram que eu não devia aparecer quando pessoas decentes estavam passando. Beatriz e Clara estavam em choque, incapazes de negar. Isabel, Rodrigo continuou, você me chamou, me deu regras. Disse que eu não podia olhar diretamente para você, que eu era descartável, que tinha fila de gente esperando para me substituir. Me perguntou se eu sabia ler, riu quando disse que sabia um pouco e afirmou que gente como eu nunca sabe nada além de obedecer ordens. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabel, mas não eram de arrependimento, eram de humilhação por ter sido exposta. Rodrigo, ela tentou, eu não sabia que era você. Se eu soubesse exatamente... Rodrigo elevou a voz. Se você soubesse que era eu, me trataria bem, mas como pensou que era apenas um trabalhador pobre, me tratou como lixo. E isso me diz tudo sobre seu caráter. Você não é boa, você é cruel, desumana, incapaz de ver valor em pessoas que você considera inferiores. Rodrigo, por favor. Isabel levantou, tentando se aproximar. Não! Ele deu passo para trás. Não chegue perto. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa muito simples, na frente de todos. Eu não caso com você. O noivado está cancelado, definitivamente. Não quero nada com alguém que trata pessoas da forma que você trata. O caos explodiu. Sr. Mendonça gritava. A mãe de Isabel chorava. Os tios protestavam. Todo mundo falava ao mesmo tempo, mas Rodrigo permaneceu firme, olhando para Isabel com mistura de pena e nojo. Rodrigo, o pai dele, que estava presente mas calado até então, se levantou. Você tem certeza disso? Tenho, pai. Absoluta certeza. Você me ensinou a tratar todos com respeito, a não julgar ninguém pela posição social. E eu não vou casar com alguém que faz exatamente o contrário. Mas o escândalo, a mãe dela tentou. As famílias vão sobreviver, Rodrigo disse. Mas minha consciência não sobreviveria se eu ignorasse isso e casasse mesmo assim. Isabel desabou na cadeira, chorando descontroladamente. Mas Rodrigo notou. Ela não chorava porque machucara alguém. Chorava porque fora pega, porque fora exposta, porque perdera casamento vantajoso. Não havia arrependimento real, apenas humilhação.
E isso apenas confirmava que ele tomara a decisão certa. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Você não pode fazer isso, Sr. Mendonça gritou, vermelho de raiva. Já mandamos convites, já pagamos pela festa, já anunciamos publicamente. Então vai ter que desanunciar, Rodrigo disse calmamente. Ou contar a verdade, que o noivo descobriu que a noiva tem coração cruel e cancelou. Cruel? Sr. Mendonça explodiu. Ela não é cruel, são apenas trabalhadores, todo mundo trata assim. Eu não trato, Rodrigo rebateu. Meu pai não tratava, pessoas decentes não tratam. E eu não vou passar a vida ao lado de alguém que acha normal humilhar quem não pode se defender. A mãe de Isabel se aproximou tentando apelar. Rodrigo, por favor, seja razoável. Isabel é jovem, pode aprender, pode mudar. Dê uma chance a ela. Chance? Rodrigo olhou para Isabel, ainda chorando. Isabel, você se arrepende do que fez? Do que disse? Isabel levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu não sabia que era você. Essa é a resposta errada, Rodrigo disse friamente. A resposta certa seria: eu me arrependo de ter tratado mal aquele trabalhador. Me arrependo de ter sido cruel com um ser humano que não merecia. Me arrependo de ter sido desumana. Mas você não disse isso. Você disse que não sabia que era eu, o que significa que você só se arrepende de ter me ofendido, não de ter ofendido pessoa inocente. Isabel ficou em silêncio, incapaz de negar. Beatriz tentou defender a irmã. Rodrigo, você está fazendo tempestade em copo d'água. Foi só brincadeira. A gente não tinha maldade. Brincadeira? Rodrigo olhou para ela com incredulidade. Chamar alguém de repugnante é brincadeira? Dizer que pessoa fede e é descartável é brincadeira? Onde exatamente está a graça? Beatriz não soube responder. Clara tentou outro caminho. Você armou isso. Foi desonesto. Se disfarçou propositalmente para nos pegar. Eu testei. Rodrigo corrigiu. Testei o caráter de quem ia ser minha esposa. E ela falhou. Completamente. Se você trata bem apenas quem você conhece ou quem pode te dar algo em troca, você não é boa pessoa. Bondade verdadeira é tratar bem todos, sempre, porque é o certo. Não porque você ganha algo com isso. O padre Antônio, que estava presente para abençoar a união, finalmente falou. Rodrigo tem razão. A Bíblia ensina. O que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Tratar mal os mais vulneráveis é pecado grave. Sr. Mendonça explodiu contra o padre. Padre, o senhor não deveria estar defendendo o casamento. É seu trabalho. Meu trabalho, o padre respondeu com firmeza, é defender o que é certo. E casar alguém de bom coração com alguém de coração cruel não é certo. Rodrigo faz bem em cancelar. Isabel finalmente se levantou, tentando uma última vez. Rodrigo, por favor. Eu posso mudar. Eu juro que posso. Me dá uma chance. Vamos adiar o casamento. Vou trabalhar no meu caráter. Vou... Não. Rodrigo disse simplesmente. Não confio em você. E casamento sem confiança é prisão. Eu não vou me aprisionar a alguém que só muda porque foi pega. Mudança verdadeira vem de dentro. Do reconhecimento genuíno de que estava errado. E você não tem isso. Então vai embora, Sr. Mendonça explodiu. Sai daqui e leva essa vergonha com você. Rodrigo fez leve reverência. Com prazer, olhou para o pai dele. Pai, vamos? O pai de Rodrigo, que assistira tudo em silêncio, assentiu. Vamos, filho. Você fez o certo. E saíram. Deixando para trás mesa em caos, família em fúria e Isabel chorando descontroladamente. Não de arrependimento, mas de orgulho ferido. Você já teve que perdoar, sem ouvir um pedido de desculpas. Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. As semanas seguintes foram tempestuosas.
A notícia do casamento cancelado se espalhou pela região como fogo em capim seco. Todos falavam, especulavam, criavam teorias. Alguns apoiavam Rodrigo. Ele fez certo, não pode casar com mulher cruel. Outros o criticavam. Foi desonesto, armou teste, não deu chance real. A família Mendonça tentou controlar os danos. Espalharam versão diferente, que Rodrigo desistira por motivos financeiros, que era ele o problema, que Isabel era a vítima. Mas trabalhadores começaram a contar a verdade. As histórias de como Isabel e as irmãs realmente tratavam os empregados. E a reputação da família Mendonça começou a desmoronar. Eu trabalhei lá, um vaqueiro contou na feira. Elas são cruéis mesmo. Rodrigo não mentiu. Minha prima lavava roupa lá, uma mulher disse. Saiu porque não aguentava os insultos. E aos poucos, a opinião pública virou. Rodrigo estava certo, Isabel estava errada. E a família Mendonça começou a perder trabalhadores. Ninguém queria trabalhar para quem os tratava como lixo. Rodrigo, por sua vez, continuou sua vida. Administrava a fazenda. Tratava os trabalhadores bem, como sempre fizera, mas estava sozinho, sem esposa, sem noiva, sem perspectiva de família. Patrão, João disse um dia, o senhor não se arrepende de ter cancelado tudo? Não, João, nem por um segundo. Prefiro estar sozinho com consciência limpa do que casado com remorso. Mas o senhor quer família, não quer? Quero, mas com a pessoa certa. E Isabel não era. Meses se passaram. Isabel, envergonhada, raramente saía de casa. A reputação dela estava arruinada. Nenhum outro homem de família boa queria se casar com ela. Todos ouviram as histórias. Ela tentou mudar. Começou a tratar os trabalhadores melhor. Parou com os insultos. Tentou ser mais gentil. Mas era mudança forçada, externa. Não vinha de dentro. E Rodrigo, que soube disso através de comentários, apenas balançou a cabeça. Tarde demais e pelos motivos errados. 1 ano após o casamento cancelado, Rodrigo conheceu Ana. Ela trabalhava como cozinheira na fazenda dele. Mulher simples de 23 anos. Bonita de forma natural, sem os adornos caros de Isabel, mas com sorriso genuíno e olhos bondosos. Rodrigo começou a notá-la. A forma como tratava todos com gentileza. Como dividia comida com trabalhadores mais pobres. Como cuidava de criança doente de uma família de empregados, como se fosse própria. Ana, ele perguntou um dia, você sempre foi assim, bondosa? Ela piscou, surpresa pelo patrão falar diretamente com ela. Como assim, senhor? Você trata todos bem, sempre. Por quê? Porque é o certo. Ana respondeu como se fosse óbvio. Todos somos gente, todos merecemos respeito. Minha mãe me ensinou isso. Sua mãe era sábia. Era sim, senhor. Ela morreu quando eu tinha 15, mas os ensinamentos ficaram. Rodrigo sorriu. Obrigado, Ana, por ser quem você é. Ela corou, confusa, mas feliz com o elogio. E Rodrigo percebeu. Estava se apaixonando. Não pela beleza artificial, não pelo status social, mas pelo caráter, pela bondade genuína, pela pessoa que Ana era quando ninguém importante estava olhando. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. 6 meses depois de conhecer Ana melhor, Rodrigo tomou decisão. Ana, posso falar com você, em particular? Claro, senhor. Ela o seguiu até a varanda da casa grande. Ana, eu sei que isso vai soar estranho. E sei que tem diferença entre nós. Eu sou o dono da fazenda. Você é a empregada. Mas eu aprendi que caráter importa mais que qualquer outra coisa. E você tem caráter, tem bondade, tem tudo que eu procuro numa pessoa. Ana ficou confusa. Senhor, eu não entendo. Estou pedindo você em casamento, Ana. Rodrigo disse diretamente. Sei que é inesperado. Sei que as pessoas vão falar. Mas eu te admiro, te respeito.
e acho que com o tempo podemos construir algo verdadeiro. Você aceita? Ana ficou em choque completo. Senhor, eu sou só uma cozinheira. Como o senhor pode querer casar comigo? Porque você é boa pessoa, porque trata todos bem, porque tem coração puro, e eu prefiro casar com cozinheira bondosa do que com herdeira cruel. Ana sentiu as lágrimas. Mas as pessoas vão dizer... Que digam. Eu aprendi que opinião alheia importa menos que consciência própria. Então, você aceita? Ana olhou para ele. Viu sinceridade, viu respeito, viu algo que ela nunca esperara encontrar. Eu aceito, ela sussurrou. Se o senhor tem certeza... Tenho absoluta certeza. O casamento de Rodrigo e Ana foi simples, na capela da fazenda. Apenas trabalhadores e amigos próximos, sem pompa, sem luxo excessivo, mas tinha amor, verdadeiro, construído sobre respeito mútuo, admiração de caráter, valores compartilhados. E quando a notícia se espalhou pela região, as reações foram mistas. Ele casou com a cozinheira? Alguns se escandalizaram. Que vergonha! Ele casou com mulher boa. Outros defenderam. Que sorte! Isabel, ao saber, chorou de novo, mas dessa vez era diferente. Era arrependimento real, porque percebeu o que perdera, não a riqueza dele, mas a chance de ter sido amada por homem de caráter. Eu podia ter sido ela. Isabel confessou para Beatriz numa tarde. Se eu tivesse sido diferente, se eu tivesse tratado aquele trabalhador com bondade naquele dia, talvez Rodrigo tivesse casado comigo. Você mudou. Beatriz tentou consolar. Você trata melhor os trabalhadores agora. Ah, mas mudei tarde demais, e pelos motivos errados. Mudei porque fui exposta, não porque entendi que estava errada. Era a primeira vez que Isabel admitia a verdade. Acha que ele me perdoa? Ela perguntou. Não sei, mas você pode tentar pedir. Isabel juntou coragem. Foi até a fazenda São Pedro num domingo. Ana a recebeu, educadamente, mas sem calor. Isabel, o que te traz aqui? Eu preciso falar com Rodrigo. Por favor. Ana hesitou, mas chamou o marido. Rodrigo apareceu. Viu Isabel. Não sorriu. Isabel. Rodrigo, eu vim pedir desculpas. De verdade. Pelo que fiz, pelo que disse, pelo que fui. Você tinha razão. Eu era cruel, desumana. E você não merecia isso. Ninguém merecia. Rodrigo estudou o rosto dela e viu algo diferente. Arrependimento real. Não apenas vergonha de ter sido pega. Obrigado, ele disse, por pedir desculpas. Você me perdoa? Perdoo, mas isso não muda nada. Eu casei com mulher incrível e sou feliz. Eu sei. Isabel olhou para Ana. E ela é sortuda. Você é homem bom. Eu não soube ver isso quando tinha a chance. Você vê agora? Vejo. Tarde demais. Mas vejo. Rodrigo assentiu. Então aprenda com isso, Isabel. Aprenda a tratar todos bem. Sempre. Porque nunca sabemos quem as pessoas realmente são. E mais importante, porque é o certo. Não porque você ganha algo, mas porque é o certo. Vou tentar, Isabel prometeu. Não para te reconquistar, porque sei que não tenho chance, mas para ser pessoa melhor. Para honrar a lição que você me ensinou. Então minha exposição valeu a pena, Rodrigo disse. Vá em paz, Isabel, e seja melhor. Ela se despediu e foi embora, carregando arrependimento, mas também carregando lição. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. 5 anos depois, Rodrigo e Ana tinham 2 filhos. Pedro, de 4 anos, e Maria, de 2 anos. A fazenda São Pedro prosperava mais que nunca. E a reputação de Rodrigo como patrão justo atraía os melhores trabalhadores da região. Patrão, João disse numa tarde, agora com 70 anos, mas ainda trabalhando. O senhor se lembra daquele dia, quando foi para a fazenda Santa Clara disfarçado?
Lembro como se fosse ontem, João. Por quê? Porque aquele foi o dia que mudou tudo. Se o senhor não tivesse testado a Isabel, teria casado com ela. E seria infeliz. Verdade. E nunca teria conhecido Ana. Exatamente. Às vezes, João disse sabiamente, a gente precisa ver o pior das pessoas para reconhecer o melhor. Rodrigo concordou. E eu vi o pior na Isabel, mas também vi o melhor na Ana, e escolhi o melhor. Isabel, por sua vez, também mudara. De verdade dessa vez. 5 anos de trabalho genuíno em si mesma. Tratava trabalhadores com respeito, pagava salários justos, construía casas decentes e, quando cometia erro, pedia desculpas. Não porque queria reconquistar Rodrigo, sabia que era impossível, mas porque finalmente entendera. Tratar pessoas bem era responsabilidade moral, não favor. Ela nunca casou. Alguns homens se interessaram, mas ela recusava. Não mereço, ela dizia. Ainda estou aprendendo a ser pessoa decente. Era penitência autoimposta e talvez necessária. Numa tarde, Rodrigo e Ana levaram as crianças para passear na vila. Encontraram Isabel por acaso. Ela estava distribuindo cestas de comida para famílias pobres. Isabel. Ana cumprimentou educadamente. Ana. Rodrigo. Isabel sorriu. Tristeza nos olhos, mas também paz. E estes são seus filhos? São, Rodrigo disse. Pedro e Maria. Isabel se ajoelhou na altura das crianças. Que lindos! Vocês são muito sortudos. Têm os melhores pais do mundo. Obrigado, Pedro disse educado. Isabel se levantou, olhou para Rodrigo e Ana. Vocês construíram família linda, e fazenda justa, e vida com sentido. Parabéns. E você? Ana perguntou gentilmente. Tá bem? Tô melhor do que já estive. Isabel respondeu honestamente. Ainda carrego vergonha pelo que fui, mas também tenho paz por estar tentando ser diferente. Isso é tudo que se pode pedir, Rodrigo disse. Ninguém é perfeito, mas tentar ser melhor todo dia, isso tem valor. Isabel agradeceu com os olhos, e eles se despediram. Caminhando de volta, Ana perguntou. Você acha que ela realmente mudou? Acho, Rodrigo disse. Finalmente. Mas mudou tarde para nós. E isso é triste. Para ela. Você sente pena? Um pouco. Mas também sei que cada um faz suas escolhas. E ela fez as dela naquele dia quando me humilhou. Só descobriu depois que escolhas têm consequências permanentes. Ana concordou. E pegou a mão dele. Obrigada. Por quê? Por ter testado ela. Por ter descoberto a verdade, por ter me escolhido no final, porque eu te amo e amo a vida que construímos. Eu também. Rodrigo beijou a mão dela. E agradeço todo dia por ter tido coragem de cancelar aquele casamento, porque me levou até você. Você aceitaria esse final? Nos diga. 10 anos após aquele dia fatídico no pátio da fazenda Santa Clara, Rodrigo estava com 42 anos. Sentado na varanda da casa, vendo o sol se pôr, refletia sobre tudo o que acontecera. Ana apareceu ao lado dele, agora com 33 anos. Ainda bonita, ainda bondosa, ainda a melhor coisa que já lhe acontecera. No que você está pensando? Ela perguntou. Naquele dia, quando me disfarcei de lavador de estábulo, quando Isabel me humilhou sem saber quem eu era. Você ainda pensa nisso? Às vezes, não com raiva, mas com gratidão. Gratidão? Sim, porque aquele dia me ensinou lições cruciais. Primeira, caráter não se esconde. Quando você acha que ninguém importante está olhando, seu verdadeiro eu aparece. Segunda, aparências enganam. Quem parece perfeito por fora pode ser podre por dentro. E terceira, bondade verdadeira se mostra nos pequenos atos, em como você trata quem não pode te dar nada em troca. Ana assentiu. E eu aprendi que às vezes as coisas ruins que acontecem para te levar para onde você precisa estar. Como assim? Se Isabel tivesse tratado você bem naquele dia,
Você teria casado com ela, e a gente nunca teria se encontrado. Então, de forma estranha, a crueldade dela foi bênção, não para ela, mas para nós. Rodrigo nunca pensara dessa forma, mas Ana tinha razão. Você é sábia, ele disse, só realista. Ana sorriu. Naquela noite, com as crianças dormindo e a casa em silêncio, Rodrigo escreveu carta para Isabel. Não de raiva, não de rancor, mas de fechamento. Isabel, 10 anos se passaram desde aquele dia. Você me humilhou pensando que eu era apenas lavador de estábulo. E eu cancelei nosso casamento por causa disso. Hoje, olhando para trás, eu te agradeço. Não pela crueldade, mas pela verdade revelada. Você me mostrou quem você realmente era e me deu chance de escolher diferente. De escolher alguém cujo coração era tão bonito quanto o rosto. Casei com Ana. Temos 4 filhos agora. Uma vida simples, mas cheia de amor. Uma fazenda próspera, mas justa. E paz de consciência que vale mais que qualquer fortuna. Ouvi dizer que você mudou, que trata os trabalhadores bem agora, que aprendeu com seus erros. Se é verdade, fico feliz. Não por mim, mas por você e pelas pessoas ao seu redor. Mas também quero que você saiba, mudança não apaga o passado, não desfaz o que foi feito. Apenas constrói futuro diferente. Você me machucou naquele dia, não apenas com palavras, embora elas tenham doído. Mas me machucou mostrando quem você era quando achava que estava segura, quando achava que não havia consequências. E a lição que aprendi, e espero que você também tenha aprendido, é esta. Sempre há consequências. Sempre há quem observa. E sempre, sempre, a verdade aparece. Trate todos bem, não porque eles podem ser ricos disfarçados, mas porque é o certo. Porque todos merecem dignidade básica. Porque a humanidade não depende de status social. Se você aprendeu isso, então o que sofreu valeu a pena. E se não aprendeu, bem, você ainda tem tempo. Mas tempo acaba. Use bem. Vá com Deus, Isabel. Rodrigo. Selou a carta e enviou. Não esperava resposta. Não precisava. Era fechamento. Para ele. E talvez para ela também. Semanas depois, resposta chegou. Curta, simples, mas honesta. Rodrigo, obrigada pela carta e pelo perdão implícito nela. Eu aprendi. Tarde demais para nós, mas aprendi. Trato todos com respeito agora. Não porque podem ser ricos, mas porque são humanos. Não espero que você acredite. Sei que provei o contrário por anos, mas estou tentando, todo dia, ser pessoa que deveria ter sido quando conheci você. Não para te reconquistar, mas para honrar a lição. Seja feliz. Você merece. Isabel. Rodrigo leu e sorriu, porque finalmente, ela entendera. E isso era tudo que ele podia esperar. Anos depois, quando seus filhos cresceram e perguntaram sobre sua história, Rodrigo contava sobre o teste, sobre a humilhação, sobre o cancelamento e sobre Ana. Pai, Pedro perguntou aos 15 anos, você não teve medo de cancelar o casamento, de ir contra as famílias? Tive, Rodrigo admitiu, muito medo, mas tinha mais medo de viver vida inteira preso a alguém cruel. Então escolhi o medo temporário sobre o arrependimento permanente. E valeu a pena. Rodrigo olhou para Ana, agora com cabelos grisalhos, mas ainda bela. Olhou para os 4 filhos. Olhou para a fazenda próspera e justa. E sorriu. Valeu cada momento de incerteza, porque me levou exatamente para onde eu precisava estar. E essa, no final, era a verdade. Que às vezes é preciso se disfarçar de quem não somos para ver quem os outros realmente são. Que caráter se revela não na frente de juízes, mas na frente de quem achamos que não importa. Que bondade verdadeira não escolhe alvos. Trata todos bem sempre. E que cancelar casamento errado, por mais difícil que seja, é sempre melhor que viver vida errada. Isabel aprendera essa lição do jeito mais doloroso.
Rodrigo aprendera a valorizá-la do jeito mais gratificante. E no final, ambos encontraram paz. Não juntos, mas cada um no caminho que mereciam. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.